Olá, seja muito bem-vindo ao Opinião. Hoje vamos conversar sobre um tema que tem moldado a geopolítica da economia global nos últimos anos: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Este conflito, que começou em 2022, vai muito além das fronteiras da região. Ele reverbera nas bolsas de valores, no preço do que colocamos em nossa mesa e até mesmo nas estratégias energéticas dos países. Hoje vamos explorar esses desdobramentos com ênfase na notícia mais recente publicada esta semana, que destaca a resiliência econômica da Ucrânia e o papel crucial da ajuda internacional. Em fevereiro de 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia surpreendeu o mundo. Para Moscou, era uma questão de segurança estratégica diante da expansão da OTAN em suas fronteiras. Já para Kiev, a luta era e continua sendo pela sua soberania e identidade nacional. Esse embate, que remonta às complexidades históricas e culturais, transformou-se rapidamente em um epicentro de tensões globais. O que muitos não esperavam era o impacto prolongado e multifacetado que essa guerra teria sobre a economia mundial. Afinal, como um conflito localizado pode afetar desde a conta de luz na Europa até o preço do pão no Brasil? O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas construir o novo. Mas como construir o novo em meio a bombas, destruição e incertezas? A invasão não foi apenas um ato militar, foi uma quebra na ordem econômica global. Logo nas primeiras semanas, as sanções econômicas contra a Rússia começaram a remodelar mercados e cadeias de suprimento. A Rússia, grande fornecedora de gás e petróleo, viu-se isolada, enquanto a Ucrânia, tradicional exportadora de grãos, enfrentava bloqueios que prejudicaram suas vendas ao mundo. Imagine um enorme tabuleiro de xadrez. Cada movimento ali feito, uma sanção, um avanço territorial ou uma negociação falha, mexia também nas peças da economia global. O que estava em jogo não era apenas território, mas poder, recurso e influência em uma economia já fragilizada pela pandemia da Covid-19. Em meio às explosões e aos acordos fracassados, uma pergunta pairava no ar: como a reconstrução será possível? E é possível pensar em um futuro enquanto o presidente desmorona? Construir o novo exige mais do que força, exige visão e resiliência, e foi justamente essa resiliência que a Ucrânia mostrou ao mundo. O choque inicial veio dos mercados energéticos. A Europa, que importava cerca de 40% do seu gás natural da Rússia antes da guerra, viu seus custos de energia dispararem quase da noite para o dia. E cidades inteiras passaram a se preocupar com o aquecimento durante o inverno, enquanto governos corriam para encontrar alternativas energéticas, desde o uso emergencial de carvão até contratos acelerados com fornecedores do Oriente Médio e da África. O petróleo, influenciado pela incerteza e pelos cortes de produção, bateu recordes históricos, ultrapassando os $130 por barril em 2022. Esse aumento não se restringiu às bombas de gasolina. Ele se infiltrou em toda a cadeia produtiva, encarecendo o transporte, alimentos e bens de consumo. A inflação tornou-se um vilão global. Nos Estados Unidos e na Europa,
índices inflacionários atingiram patamares não vistos em décadas, enquanto países em desenvolvimento, como o Brasil, viram o custo de vida se elevar drasticamente. Quem diria que um conflito a milhares de quilômetros influenciaria a conta de luz do trabalhador europeu ou o preço do pão no supermercado brasileiro? Mas essa não foi apenas uma questão de preços. O choque expôs a dependência energética de muitos países e acelerou a transição para fontes renováveis. No entanto, essa mudança, embora necessária, não ocorre do dia para a noite. As decisões tomadas às pressas criaram outros dilemas. Até que ponto vale substituir gás russo, né, por carvão poluente? A crise revelou que em momentos de urgência, interesses ambientais podem ser colocados em segundo plano. Esse cenário caótico trouxe à tona um paradoxo. A busca por segurança energética pode comprometer a luta contra as mudanças climáticas. Como equilibrar essas duas urgências? A resposta ainda parece distante. Quando falamos sobre os efeitos da guerra, é impossível ignorar o impacto devastador sobre o setor agrícola global. Ucrânia e Rússia juntas representam cerca de 30% das exportações mundiais de trigo, além de serem grandes fornecedoras de milho, cevada e óleo de girassol. Quando a guerra explodiu, os campos férteis da Ucrânia, conhecidos como celeiro da Europa, transformaram-se em zonas de conflitos. Colheitas foram interrompidas, silos destruídos e portos bloqueados. O resultado foi imediato. Os preços dos grãos dispararam nos mercados internacionais, provocando um efeito dominó nos alimentos processados e na cadeia de proteínas animais, já que o milho e a soja são base da ração mundial. Para muitos países da África e do Oriente Médio, altamente dependentes dessas importações, a situação foi alarmante. Houve protestos, racionamentos e aumento do risco de instabilidade política. Quantas guerras invisíveis se travam no silêncio da fome. Esse é o lado menos noticiado, mas talvez o mais cruel do conflito. A fome não estampa capas de jornais com o mesmo impacto das bombas, mas mata silenciosamente, corroendo esperanças e alimentando a desigualdade. E o que dizer das crianças que, ao invés de se preocuparem com escola, lutam diariamente por um prato de comida? É uma realidade dura, mas que não podemos ignorar. Esse cenário evidenciou outro problema: a concentração de produção em poucos países. Depender tanto de dois grandes exportadores tornou-se um risco global, reacendendo discussões sobre segurança alimentar e a necessidade de diversificação das fontes de abastecimento. Porém, essa transição exige tempo, investimento e, principalmente, cooperação internacional. A economia ucraniana, que encolheu quase um terço em 2022, mostrou uma recuperação notável, crescendo 5,3% em 2023 e 3,6% em 2024. Esse salto impressionante não surgiu do acaso. A base dessa retomada está em mais de 115 bilhões de dólares em ajuda internacional, liderada principalmente pela União Europeia e pelos Estados Unidos.
Esse fluxo de recursos foi direcionado para a reconstrução de infraestrutura, pagamento de serviços públicos e estabilização do sistema financeiro. Contudo, essa dependência internacional levanta uma questão delicada. Até que ponto a ajuda é uma forma de solidariedade genuína e quando se transforma em uma ferramenta de influência geopolítica? Se, por um lado, o dinheiro ajudou a manter a máquina pública funcionando e evitou um colapso ainda maior, por outro, cria-se uma relação de dependência que pode comprometer a autonomia do país no longo prazo. Quem detém as chaves do cofre, afinal, também influencia as decisões políticas e estratégicas. Apesar das adversidades, a Ucrânia mostrou resiliência e criatividade. Com mais da metade da sua infraestrutura energética destruída, Kiev buscou alternativas, diversificando fornecedores e investindo em soluções temporárias, como geradores móveis e painéis solares emergenciais. Em um dos movimentos mais estratégicos foi a reabertura de rotas comerciais pelo Mar Negro. Mesmo sob ameaças constantes, essas novas rotas permitiram um aumento de 15% nas exportações em 2024, fundamental para gerar divisas e sustentar a economia. A necessidade é mãe da invenção. E a Ucrânia, pressionada pela urgência, inovou para sobreviver. No entanto, a pergunta permanece: essa recuperação é sólida ou apenas um fôlego temporário sustentado por muletas externas? O tempo dirá. Mas e agora? O cenário futuro é permeado de incertezas. Com a possibilidade de mudança na política externa dos Estados Unidos, especialmente sob pressões internas para redirecionar recursos a questões domésticas, e o visível cansaço de alguns parceiros europeus diante da prolongação do conflito, a continuidade dessa ajuda vital à Ucrânia está ameaçada. Sem esse suporte financeiro e logístico, como a Ucrânia manterá sua defesa em meio a um exército adversário ainda poderoso? Como garantirá serviços essenciais para a sua população exausta? Como estabilizará a sua moeda e evitará o colapso econômico? No tabuleiro global, essa guerra serve de palco para disputas de influência entre grandes potências. De um lado, o Ocidente apoia a Ucrânia em nome da democracia e da integridade territorial. Do outro, potências como a China e Irã observam com interesse as movimentações buscando oportunidades para ampliar sua presença geopolítica. Nesse jogo de xadrez, a população ucraniana, infelizmente, corre o risco de ser tratada como peças secundárias, enquanto decisões são tomadas em salas de reuniões a milhares de quilômetros do fronte. Em meio a esses interesses cruzados, fica a reflexão: a paz será alcançada por meio de acordos sustentáveis ou apenas empurrada com a barriga até que outros interesses globais se sobreponham? O tempo é implacável e a reconstrução de um país não pode depender eternamente de ajudas externas, que a qualquer momento podem ser retiradas do tabuleiro. A guerra entre Rússia e Ucrânia é um lembrete de que no mundo globalizado, nenhuma ilha é isolada. Do gás que aquece as casas na Europa ao trigo que chega aos nossos pratos,
Estamos todos conectados. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a si mesmo. A mais fácil, criticar os outros. E se, em vez de apenas criticar, buscássemos compreender as camadas desse conflito? Deixo essa reflexão para você. Obrigado por estar aqui no Opinião. Espero que esta conversa tenha ampliado o seu olhar sobre as conexões invisíveis que moldam o nosso cotidiano. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima reflexão.